Reabertos os trabalhos. Ordem do dia. Solicito os vereadores que confirmem sua presença. Primeiro projeto da ordem do dia. Projeto de lei 18.229/2021. Este vereador denomina a Unidade de Saúde Juvencílio Ângelo da Silveira, localizada no Distrito Inglês de Rio Vermelho, nesta capital. Pareceres favoráveis com o substitutivo global. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo global. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Em primeira votação, o projeto com substitutivo global incorporado. Solicito os vereadores que procedam votação nominal eletrônica. Não precisa, né? Eu. Vereador Mamá? Vereador Gemada? Estamos em votação. Vereador Gabrielzinho? Estamos em votação. Encerrada a votação. Aprovado. Segundo projeto da ordem do dia. É o projeto 18.086/2020 do vereador Lino Fernando Bragança Pérez. Altera o anexo 1º da Lei 10.482/19, instruindo o Dia Municipal em homenagem a Antonieta de Barros e dá outras providências. Os pareceres são favoráveis com emenda. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Vereadora Carla Ares, para esclarecer. Nem água. Boa tarde, colegas vereadoras, colegas vereadores. Me limitei a discutir o projeto, ainda que vá fazer uma breve recapitulação aqui sobre a tramitação do projeto nas comissões. Primeiro, parabenizar o vereador, ex-vereador Lino Pérez pela apresentação desse projeto no ano passado, que é um projeto que institui o Dia Municipal Antonieta de Barros a ser realizado no dia 11 de julho. Nós, esse ano, comemoramos os 120 anos de Antonieta. E, ao longo de todo o ano de 2021, essa casa referenciou Antonieta muitas vezes, como tendo sido a primeira mulher negra eleita deputada no Brasil, como tendo sido a parlamentar, vereador Catume, que instituiu o Dia dos Professores e Professoras do nosso país, Santa Catarina tendo sido o primeiro estado a fazer essa referência. Falamos aqui em vários episódios sobre a defesa de Antonieta ao serviço público, vereadora Mariane, né? Quando defendeu os servidores públicos, já naquele momento, quando foi deputada. Nós temos uma escola no nosso município que está, infelizmente, abandonada, que é a Escola Antonieta de Barros, desativada, que precisamos fazer essa discussão aqui na casa também. E Antonieta de Barros, antes de qualquer coisa, era uma mulher negra florianopolitana. E nós precisamos referenciar isso e trazer não só a sua memória nestes momentos em que a gente a destaca como a única mulher negra, como a primeira mulher de alguma coisa, mas a sua história como compondo, vereador Afrânio, a própria identidade de Florianópolis a partir do que Antonieta representou para este município. E daí, o vereador Lino apresentou este projeto no ano passado, ele tramitou nas comissões, teve uma emenda
a partir da sugestão da Procuradoria, porque o projeto original previa coisas que eram competência do município, como a execução de atividades culturais ou atividades de concurso de poesia nas escolas, e para não entrar no vício de iniciativa do que compete ao Parlamento, a Procuradoria fez uma sugestão que foi incorporada ao projeto pelo vereador Lino e os demais vereadores que analisaram essa proposição. O vereador Marquito, na tramitação, depois que nós desarquivamos o projeto, apresentou uma emenda dando a possibilidade ao Executivo de realizar ações, concursos, discussões alusivas à história de Antonieta de Barros, o que está super dentro daquilo que nós podemos fazer. E hoje esse projeto está aqui, portanto, para que a gente possa aprovar, e eu gostaria que, seguindo aquilo que nós discutimos na semana passada, na sessão sobre a participação das pessoas, da representação ou não do povo negro nas câmaras legislativas, sobre tudo aquilo que nós discutimos nessa casa acerca da nossa responsabilidade com o combate ao racismo, que a gente possa também aprovar este dia, que é mais do que simbólico, ele é muito importante para que a gente faça essa discussão na cidade todos os anos. Então, queria deixar esse registro e pedir a aprovação desse projeto ao plenário. Obrigada. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, as emendas. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. As emendas estão todas aprovadas. Em primeira votação, o projeto com as emendas incorporadas. Solicito novos vereadores que procedam votação nominal eletrônica. Plugou também? Marquito? Oi. Abriu hoje. Votação. Mas já está em campanha? Oi? Já está em campanha. Encerrada a votação. O projeto está aprovado. Terceiro projeto da ordem do dia. Sua Excelência, vereador Ricardo José de Souza, diácono Ricardo, altera a emenda o artigo 1º e acrescenta os artigos 3b e 3c, a lei número 5273 de 1998. Pareceres favoráveis com emenda. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Desculpa, cabeça baixa. Vai discutir a vereadora Carla. Apesar que não teria prejuízo que ele vote em segunda discussão e votação. Colegas, nós tivemos acesso, a esse projeto, nosso mandato, em virtude da inclusão dele na ordem do dia de hoje. Um projeto que, na verdade, tem por objetivo, aqui dialogando com o público que nos assiste em casa, um objetivo primário do vereador diácono de regrar a denominação dos logradouros e dos bens públicos, de modo que ele ficaria proibida a alteração da denominação de logradouros e bens públicos, cuja lei de denominação tenha sido sancionada há mais de 10 anos.
excetuando-se dessa proibição a denominação de trechos de logradouros que tenham permitido sua continuidade em virtude de alterações viárias, e também o artigo 3C diz que ficam oficializadas as denominações de logradouros públicos cujas leis anteriores a 1948 não se encontrem nos arquivos de municipalidade. Um projeto que tramitou e que tem observações da Procuradoria, mas que acho que é importante a gente destacar alguns elementos aqui da sua própria tramitação, vereador Diácono e demais colegas. Existe talvez uma intenção no projeto, eu queria confirmar, abrir essa conversa, não vou nem chamar de discussão, com o vereador Diácono, de preservar as denominações culturais, a tradição da cidade, né, nomes e bens públicos nesse sentido. Mas essa intenção é passível de ser entendida. Ainda que a gente tenha que pensar, vereador Catume, vereador Adrianinho, a cidade, a sociedade, a população também como um ser vivo, orgânico, na sua própria interpretação e reinterpretação daquilo que a constitui. O que é muito diferente da defesa que a gente faz aqui, da preservação de memória, certo? Até porque a própria memória e aquilo que a gente chama como memória da constituição de um povo, ela define a sua história. Mas tem as gerações, né, que se ressignifica, etc. e tal. Tanto é que o próprio nome da cidade, ele pode ser alterado por plebiscito, né? A lei orgânica e a própria Constituição Federal prevê isso. Né? Então, me parece um pouco endurecido, talvez, a gente pensar em impossibilitar a renomeação ou denominação de logradouros e mesmo bem públicos. Por exemplo, nós temos, e daí falando muito do meu lugar de entendimento de sociedade, ideológico, enfim, todo um compromisso com a democracia, com a memória, com a verdade. Sei que a vereadora Cíntia e a coletiva fez uma reflexão sobre isso também. Nós tivemos entre os anos de 2014 e 2016, em funcionamento no Brasil, as Comissões Nacionais de Verdade, Memória e Justiça, que inclusive indicaram aos municípios, vereador Afrânio, e aos estados, justamente a renomeação de espaços públicos cuja a denominação fossem alusivas a ditadores, a torturadores, né? Com um compromisso da sociedade com a democracia. Coisa, por exemplo, que o Chile fez quando se redemocratizou, que a Argentina fez quando se redemocratizou. Reflexos, inclusive, de que a gente anda pelas ruas, às vezes, sem pensar que aquele nome, enfim, não mais tem significado para a geração que está ali. Então, eu entendo toda essa questão da preservação da história, mas muitas vezes a história ela pode ser perversa e a gente precisa pensar em como que essas gerações vão ressignificar esse componente ou não. O projeto, ele teve uma emenda, que eu não lembro agora de quem foi a emenda, teve uma emenda do vereador Renato, se eu não me engano, e outro do Marcelinho também, né? Do vereador Marcelinho da Intendência, no sentido de, deixa eu até achar aqui qual que foi não lembro aqui qual que foi sempre me perco aqui. Isso, no parágrafo 1º do artigo 3B. Excetuam-se dessa proibição a denominação de trechos de logradouros que tenham perdido sua continuidade em virtude de alterações viárias e denominação objeto de preposição em tramitação até a data da publicação desta lei. Ou seja, os mais de 300 denominações que dizem que tem aqui na casa ficariam fora dessa lei, né? Mas a minha grande questão é o tempo, Manu.
mais de 10 anos e a gente não pode rever uma história, e a gente não pode rever um símbolo, e a gente dá como o significado do espaço público fechado, né? Então eu queria abrir essa conversa com o vereador Diácono e com o plenário, para a gente refletir um pouco sobre esses elementos a partir desse projeto. Uma parte, vereadora Manu. Obrigada, vereadora. Eu até não tinha interesse em discutir o projeto, mas eu levanto também um alerta, que é uma possibilidade, apesar de até discordar de alguns pontos que a senhora traz, né? Eu acredito que a memória, ela realmente é preservada e entendo o mérito do projeto, mas hoje, eu tenho pelo menos 3 situações comigo em que as ruas têm nome duplicado. E aí, isso com muito tempo de história. Estaríamos nós impedindo de corrigir essa situação com os moradores? Então, fico com essa dúvida, né, nesse projeto, e, de repente, uma emenda poderia ajudar nesse sentido, mas trago essa preocupação. Obrigada pelo espaço. Eu concordo plenamente, vereadora Manu, até porque a gente está fazendo toda uma discussão aqui, de ponto de vista amplo, de REURB, plano diretor, tem a normativa do Ministério Público sobre denominação de ruas. A gente precisaria justamente ter um estudo nesse sentido que a senhora traz, das duplicações de via, das duplicações de nomes, desses regramentos, para pensar isso sim. A gente pode fazer esse ordenamento sobre essa proposta, né? Mas a gente poderia pensar uma forma aí mais ampla, vereador Diácono, né? Estou colocando aqui para o senhor. E o quanto que isso vai impactar ou não nas novas denominações, etc., né? Então, no sentido de reflexão dessa primeira discussão que eu trago alguns desses elementos, inclusive porque a gente precisa pensar do ponto de vista também da própria política urbana, o quanto que isso está impactado e garantido na política urbana, de como a gente faz essas discussões de alteração. Vereador Jefferson. A parte rapidinho, vereadora, Claro, obrigado. Estava até conversando com o vereador Adrianinho, eu tenho um receio em relação a isso. O vereador Adrianinho deu um exemplo muito claro agora, por exemplo, a Rua do Siri, localizada nos ingleses. As pessoas que vão entregar um currículo para uma empresa, só o nome da rua já assusta. E foi trocado para Ruth Pereira? Ruth Souza. Então, o que essas pessoas passaram ao longo do tempo, enquanto não mudou-se a rua, a discriminação que elas tiveram ao longo desse tempo, até entregar um currículo, serem discriminadas e não conseguir, talvez conseguir um emprego por causa do nome de uma rua. Uhum. E daí, esse elemento que o senhor traz, por exemplo, no artigo 3º C, que ficam oficializadas as denominações de logradouros cujas leis anteriores a 1948 não se encontrem nos arquivos públicos. Então, uma rua que a gente dá um nome por cultura, por entender aquela rua com aquele nome, a gente nunca vai poder oficializar, né, um outro nome, porque não tem um arquivo que diz que ela chama Rua do Siri, então a gente não vai poder mexer nisso a partir de então, porque não tem lei que diz, vai ficar a pétrea, né, o conhecimento histórico sobre o nome daquela rua. Então, são reflexões que eu deixo para o plenário, presidente, para a gente, não no sentido talvez de reprovar, vereador Diácono, mas de aprimorar o projeto do senhor, tá bom? Muito obrigada. Vereadora Cíntia, para discutir o projeto. Houve troca. Vereador Maicon Costa, para discutir. Agradecer aqui a vereadora Cíntia me permitir discutir antes dela o projeto. E eu entendo bem as intenções do vereador Diácono Ricardo quando tenta discutir o respectivo projeto na proteção cultural e histórica da cidade, dos nomes que já estão ali, findados e homologados, cancelados, mesmo por legislações ou mesmo por fatos de denominações que não estão, de fato, de direito registrados. Mas o vereador Diácono Ricardo, quando propõe determinado pleito, em vez de proteger a história, ele está fazendo o contrário. Ele está fazendo uma afronta à história.
Por que eu digo isso? Porque debater o nome de um logradouro, discutir sobre o nome do logradouro e sobre a possibilidade da sua mudança é um ato democrático, cultural e histórico. Só o simples fato de poder debater, de poder discutir a alteração já é um fato relevante, importante e democrático. Não estou dizendo que a gente tem que ficar perdendo tempo para mudar nome de rua à torta direito, mas eu vou citar um exemplo. Nós temos uma avenida no bairro onde eu moro que se chama Avenida Dionísio Freitas. Dionísio Freitas, que foi deputado, tem sua relevância no ponto de vista do Estado. Mas para aquela comunidade, será que ela tem uma relevância? Especificamente, teve uma relevância para aquela comunidade local onde recebeu aquele logrador, aquele nome? Há, por exemplo, o nome do capitão Savas Nicolau Savas, grego, um dos primeiros proprietários de terra na região da Ressacada, que salvou muita gente da Inquisição durante a Revolução Federalista de ambas as facções, tanto dos legalistas quanto dos, vamos chamar assim, rebeldes, que hoje tem uma rua lá em Coqueiros, num cantinho lá em Coqueiros, que não tem tanta relevância. Então, o fato de a gente, vereador Marquinhos, não ter condições de fazer o debate, não poder discutir, né? E aí, vamos lá, vamos que determinado momento se descubra um arquivo sobre determinada pessoa ou sobre aquela pessoa que se achou que era um herói. Eu costumo trazer o fato para dizer que, né, de herói a vilão, o fato do comandante Garcês, que acabou, quando ia a Marabá, Manaus, ele acabou mudando a rota, colocando a rota errada e caindo na Amazônia. Muita gente colocou Garcês como um herói pelo pouso de emergência naquele momento, mas depois que foram apurar, constatar, na verdade, o Garcês ele acabou pegando a rota errada, o avião teve pane seca e caiu. Então, eu trago esse fato, essa analogia, para ilustrar que às vezes o nome de alguém que leva esse nome pode ser tido como herói, mas uma cidade pode descobrir que, na verdade, aquele camarada não foi um herói, foi um cara que que não contribuiu com a cidade. Então, esse debate ele pode ser cíclico. Esse momento ele precisa ser debatido. Então, chancelar e homologar a não permissão da mudança dos nomes, as mudanças, esse debate, como eu disse, a gente tem que ter cautela para mudar. Não é saindo mudando a torta direita. Mas também não permitir as mudanças, não permitir esse debate cultural, histórico, também é algo extremamente prejudicial. Por isso, vereador Diácono Ricardo, acredito que a maneira como o projeto foi construído, que faz o processo de homologação e traz de maneira ad eterna a concepção dos nomes na cidade, é muito perigoso. Muito perigoso para a discussão e para o debate. Vamos supor que nessa casa nós tivéssemos uma bancada muito mais progressista, muito mais esquerdista, e que nós aprovássemos nessa casa o nome Marielle Franco para o calçadão da Avenida Hercílio Luz, como propõe a vereadora Carla Aires. Foi aprovado. Anos depois, 100 anos depois, uma nova Câmara, com outros vereadores, resolve debater o assunto e corrigir um grande erro e mudar o nome de Marielle Franco para Olga Brasil, que eu acho muito mais nobre,
e muito mais justo, inclusive. Com a sua lei, nós estaríamos proibidos de fazer essa correção histórica. E hoje, se a gente homologar essa lei, nós estamos proibidos de corrigir o que os nossos antepassados, vereadores, que muitas vezes passaram aqui de maneira equivocada, deram nomes inoportunos para logradouros dessa cidade. Eu trouxe um exemplo ideológico para ilustrar como é importante o debate, como é importante as correções históricas, como é importante o debate através dessa Casa Legislativa do poder representativo, vereadora Carla Aires. Por isso que eu defendi que a senhora tenha a prioridade de denominação lá do espaço. Por exemplo, projeto do vereador Dalmo, eu vou ser meio contraditório aqui, as pessoas talvez não entendam questão de forma e mérito, né? Vereador, concede uma parte, vereador? Já lhe concedo, vereador Dalmo. Eu fugi um pouco do tema do projeto aqui, mas para tentar ilustrar e fazer uma analogia. Hoje corre na casa, até falei da denominação do espaço ali Marielle Franco, na Avenida Siluz. Hoje corre na casa 2 projetos, um do vereador Dalmo, que dá o nome à Olga Brasil, e outro da vereadora Carla Aires. O vereadora Carla Aires é anterior, então tem prioridade. Então, o do vereador Dalmo precisa ser apensado. E eu concordo que o do vereador Dalmo deve ser apensado ao da vereadora Carla Aires por um respeito a rito. Por respeito a rito. Tá? Entretanto, no mérito, eu não concordo com a vereadora Carla Aires. Forma e mérito. O senhor quer a parte ainda, vereador Dalmo? Está. Só para deixar claro que Só eu vi que fazer uma correção, vereador. O senhor falou inicialmente que o projeto da vereadora Carla tinha sido aprovado. Não, ele está em tramitação com parecer contrário da CC. Não, eu só ilustrei. Não, o senhor falou que ele ia... Imaginem. Imagine. Imagine, situação hipotética. Certo. Só uma correção. Obrigado. Eu estou ilustrando porque algumas Carla Aires podem ter passado no passado aqui, ou alguns Dalmo Menezes podem ter passado no passado aqui, e aprovado projetos que não condizem com a história e a realidade afinco da cidade. A história geralmente é contada por vencedores, né? A gente vê os jornais dessa cidade falando coisas que a gente até ri quando lê os jornais. E quando uma pessoa lá daqui a 30 anos pegar um jornal da cidade e ver aquilo dali, pô, esse cara aqui foi bom, hein? Fez isso aqui, isso, aquilo, mas não sabe que gastou 20 milhões pagando, que esse cara pagou 20 milhões para o jornal escrever tudo aquilo sobre ele. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer. E esse debate histórico parece pequeno, mas não é, vereador Dinho. Esse debate é muito importante, porque quem não valoriza o seu passado condena o seu futuro. É cíclico. A gente vai ver grupos políticos e a história política dessa cidade e lutas entre um grupo e o outro, sempre questões muito cíclicas. Aqui a história se repete mudando as personagens, mudando alguma coisa ou outra, mas geralmente as histórias são as mesmas. O enredo geralmente é o mesmo. Por isso, vereador Diácono Ricardo, meu voto é contrário a esse projeto e peço aos nobres pares que também possam refletir sobre isso, porque realmente esse projeto, nem com emenda aqui, ele teria salvação, porque a gente deixaria de fazer um debate profundo. 30 segundos. Deixaria de fazer um debate profundo, profícuo, resgatando sempre, quando possível, a história e a memória da cidade. Muito obrigado, senhores e senhoras. Próxima a discutir, vereadora Cíntia. Boa tarde, vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem. Com todo o respeito que nós temos, com o vereador Diácono Ricardo, que é nosso colega dentro da Comissão de Viação, Obras e Urbanismo,
e também colega da Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, eu sei que o vereador Ricardo, ele sempre se coloca, né, como um grande defensor dos direitos humanos, da população em situação de vulnerabilidade social, e a coletiva Bem Viver, na Comissão de Viação e Urbanismo, tentou trazer esse diálogo com o vereador. Fizemos um parecer chamando a atenção ao vereador sobre a problemática que é esse engessamento na cidade de Florianópolis, totalmente na contramão do que está acontecendo no mundo, né? Vamos ser a primeira capital do Brasil a fazer esse tipo de restrição, de fechar totalmente a possibilidade de mudanças para construir uma sociedade mais democrática e mais atenta à história. Então, assim, isso a gente trouxe, né, alertou, inclusive a coletiva Bem Viver tem feito rodas de conversa a gente sempre trata desse tema, mas especialmente nesse mês de novembro, várias rodas de conversa através também da Frente Parlamentar da Igualdade Racial, sobre a importância, né, que tem a gente poder garantir essa tendência mundial, né, de revisão histórica do que significa a gente ter bustos, estátuas, monumentos que homenageiem pessoas e grupos que estiverem envolvidos com a escravização de povos indígenas, com a escravização dos povos negros, das pessoas negras e negras, né, com a ditadura, com o autoritarismo, com as violências. A gente sabe que, historicamente, os grupos que foram ditos, entre aspas, né, os grupos vencidos, foram silenciados, historicamente. A gente sabe que na escola, o que se passa é a versão e a história do ganhador, né, do quem ganhou, dos grupos ganhadores. E quem ganhou tem o poder, né? Quem veio colonizar esse país tem o poder na mão, tem o dinheiro, tem o recurso, tem a gestão dos rumos que o Estado brasileiro toma. Então, assim, é inaceitável, né? Com todo o respeito que a gente tem ao vereador Giacomo Ricardo, é inaceitável a gente contribuir, né, com esse apagamento, com essa invisibilidade, com essa não possibilidade de revisão histórica mesmo. É andar muito a contramão de tudo que está acontecendo no mundo. A gente viu várias ações, né, recentemente, de quebrar, inclusive, imagens, de derrubar bustos, como uma forma de protesto, né, de chamar a atenção que o povo negro, o povo indígena, o povo oprimido, não vai mais aceitar, né, e precisa dialogar, não vai mais aceitar que os homenageados continuem sendo os que estão e os que ainda virão a ser à frente da nossa história. Há toda uma tendência, uma lei federal, inclusive, que traz a obrigatoriedade do ensino na escola da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, justamente para que a outra história seja contada, né? A gente que já tem a nossa geração, da minha para frente, com certeza nem teve essa possibilidade na escola de aprender o outro lado, né? Se a gente aprende o outro lado, a outra versão, é por conta própria. Não é porque a gente viu no livro de história, não é porque a gente aprendeu, não teve a oportunidade, né, de ter esse contato na nossa formação, na nossa caminhada. Então, assim, é andar totalmente na contramão, gente. A gente não pode deixar uma capital, Santa Catarina, né, ter esse marco, sair aí na imprensa, né, dizendo que Florianópolis, agora a partir de hoje, proíbe, né, que a gente possa revisar nomes de ruas, né, logradouros e monumentos que passaram de 10 anos. Gente, assim, não tem como, é dar muita ré, com todo o respeito, né, que a gente tem, admiração pelo trabalho do autor. Da mesma forma, hoje, na Comissão de Viação, passou um projeto de lei, da autoria do prefeito, que também prevê uma colocação de um busto, né, de um homenageado que ele trouxe como indicação, lá no bairro Santa Mônica. Da mesma forma, a gente trouxe esse debate, pedimos para fazer consulta
tanto para a educação, quanto para a cultura, quanto várias instâncias aqui da Prefeitura de Florianópolis, para que a gente possa, não só, mas assim, consultar vários profissionais, para que a gente possa averiguar da melhor forma, né, e também a população daquele bairro, se realmente é isso que aquele bairro quer, porque a gente sabe o impacto que tem, né? A gente está falando da paisagem da cidade, a gente está falando do direito à cidade, a gente está falando de deixar ali marcas, né, de pessoas e nomes, e é preciso, sim, a gente estar aberto para que a gente possa aprofundar na democracia, aprofundar na história, né? E a gente não tem como, infelizmente, assim, né, a gente queria muito poder aí contribuir de alguma forma com um debate e juntamente com um colega de duas comissões, mas esse aqui a gente já tinha apontado, nosso parecer da coletiva Bem Viver, a gente perdeu, né? Não foi votado, na apreciação a gente perdeu, mas eu trago aqui novamente esse registro, e inclusive a recomendação, né? Lembrando que a recomendação, por isso que eu falei da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão Nacional, da verdade, desde 2014, né, recomendando que sejam retiradas homenagens a personalidades e grupos que participam ativamente de práticas graves de violação de direitos humanos, sendo esse uma importante ferramenta de concretização de justiça de transição no país. Então, é isso que eu queria trazer mensagem, não vou usar todo o tempo, só mesmo destacar que a gente pede, né, que se o vereador puder, de repente, retirar hoje da ordem do dia, para dialogar, para tentar aperfeiçoar, ter mais tempo para falar com seus pares, porque a gente não tem como, né, aceitar que essa Casa Legislativa aprove e torne Florianópolis, né, a capital do Brasil, que vai na contramão de toda a discussão e o debate que está acontecendo no mundo, né, na luta antirracista. Então, seria isso. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, o vereador Marcelo da Intendência. Boa tarde, presidente Catume, aos colegas vereadores. Senhor presidente, eu quero primeiramente parabenizar o vereador Diácono Ricardo por esse projeto de lei. E eu tive a oportunidade de ser relator na CCJ, onde eu fiz uma emenda, porque o vereador ele dava 10 anos. Então você tinha 10 anos para alterar aquela denominação, né, de uma escola, de uma creche, de uma praça ou de uma rua. E eu fiz uma emenda suprimindo esse prazo. Ou seja, a partir do momento que a lei for aprovada, não se pode mais fazer alteração. O vereador Jefferson aqui falou que, inclusive, foi uma alteração a pedido da comunidade do Siri, da Rua do Siri, antiga Rua do Siri, que hoje é a Ruth Pereira, porque lá teve a comunidade, né, do Siri, e aquela repercussão negativa, as pessoas tinham dificuldade. Eu fui procurado por moradores, foi unanimidade, fizemos uma audiência pública, houve um abaixo-assinado pedindo a alteração. Mas se a lei tivesse em vigor, eu não ia ficar Rua do Siri, ok? Então foi feito naquela oportunidade porque não tinha essa lei. Mas eu quero aqui dizer para vossas excelências que a alteração de uma denominação é um desrespeito, não só com o homenageado, com a família, mas com o vereador que está na casa. Porque às vezes a gente está visualizando que só vão alterar de outro vereador. Não, pode acontecer, vereador Dalmo está aqui na casa. Hoje nós temos lá, vereador Dalmo, a rodovia João Galberto Soares. Quem foi João Galberto Soares? Foi um grande personagem, foi uma pessoa que desbravou, que ajudou no desenvolvimento. E aí botaram o nome rodovia João Galberto Soares. Amanhã o senhor não está mais aqui na casa. Vem um outro vereador, que agora a gente está recebendo pessoas de outros estados, nada contra, é natural, é normal. A pessoa pode se eleger, vereadora Mariane, e dizer, não, eu vou tirar esse nome, João Galberto Soares, não conheço, não sei quem é.
E vou botar o nome de alguém lá, de São Paulo, meu avô que faleceu em São Paulo, meu tio que faleceu no Rio Grande do Sul, enfim. E aí, nós vamos perder essa essência da nossa cidade? Escutem o que eu estou falando. Vai ter, daqui mais uns anos, nós não vamos ter mais uma via denominada em Florianópolis com o nome das pessoas que aqui nasceram, que viveram, que desbravaram essa cidade. Vereador, me concede uma parte, vereador? Conceda uma parte, senhor vereador. Vereador Marcelo, eu acho que o projeto não é totalmente perfeito. Ele tem as suas vantagens, mas também traz algum prejuízo. Por exemplo, se o senhor tem uma rua denominada com o nome Travessão, nesse momento lá é pejorativo, como era do Siri. Então, o senhor tem que esperar no mínimo 10 anos ou mais, ou nunca mais na sua emenda, para fazer correção. Eu acho que tem que ser flexível. Pode ser realmente fazer uma correção, tem que ter fundamentação. O senhor citou João Roberto Soares. Para fazer um abaixo-assinado no Rio Vermelho e dizer mudar aquela rua, ele não vai conseguir tão fácil assim. Hoje não. Vem para esta casa, exatamente, vem para esta casa, vai ter questionamento também. Então, são casos e casos, não é? Porque a lei determina, proíbe que não faça isso. Tem que ter um pouco de flexibilidade para fazer alguma alteração, se necessário. Por exemplo, próximo da minha residência, tem a rua Domingos Tertuliano Nunes. Chegou uma pessoa de São Paulo, nada contra, e ele mudou o nome para Marivalda, Dinalva, uma coisa assim. Eu peguei, tive a liberdade, as pessoas me procuraram, e retornamos o nome inicial. Com esse projeto, você não vai corrigir nunca mais. Porque ele tem um nome, que aquele era o proprietário do terreno, as pessoas que moravam, a pessoa que morava ali, e ele já era conhecido, a rua era conhecida. Aí passa para a Celeste, que muda uma série de coisas. Neste caso, nós não podemos fazer nenhuma correção, mesmo que seja equivocada a sua aprovação. Então, eu acho que não podemos proibir, dizer que o projeto é ruim, não é totalmente como eu falei, mas não proibir uma possível correção. Então, eu acho, nesse sentido, eu até pediria ao autor, personalizada, que pudéssemos rever esse projeto e fazer alguma correção, dar um prazo, mas não proibir definitivamente. Eu acho que eu não me sinto à vontade para votar um projeto proibindo qualquer tipo de alteração. Tudo é possível. O próprio plano diretor, cada 10 anos, tem uma correção. O plano de saneamento, temos corrigindo agora antes de 10 anos. Uma rua foi denominada... Obrigado, vereador Dom. Obrigado também pela sua contribuição. Então, o que o senhor falou vai de encontro ao meu pensamento. Se essa lei fosse aprovada, jamais essa rua ia passar a ser Dinalva. Ela ia permanecer o nome da pessoa que era proprietária, que depois alteraram. Travessão eu conheço há muito tempo e ninguém pensou num outro nome para o travessão. Por quê? Porque, de repente, estão concordando. Travessão. Então, a minha preocupação, senhores, hoje nós já aprovamos aqui, eu só não subi para discutir, mas eu conheci o seu Jovencílio, e o vereador Catume fez a proposta de botar o centro de saúde, uma pessoa que deu a sua contribuição para o bairro de Ingleses e é merecedor dessa homenagem. Amanhã o vereador Catume sai da vida pública, vem outro vereador, não, mas agora faleceu o médico, esquece o Jovencílio, vamos botar o nome do médico. E aí isso vai virar uma bagunça e, no futuro próximo, vereador Dalmo, hoje o senhor não consegue um abaixo-assinado para tirar o nome do João Alberto Soares, mas no futuro próximo vai ter pessoas que não concordam com aquele nome, inclusive já foi levantada uma discussão sobre essa mudança. Quem era João Alberto? O senhor lembra disso, que foi levantado, isso aí? E depois, não, o seu João Alberto foi um cara desbravador, contribuiu, inclusive, para deixar passar a rodovia, e aí o pessoal deu uma recuada, mas já queriam, naquela oportunidade, tirar o nome do seu João Alberto Soares daquela SC. E isso vai acontecer com muitas outras denominações aqui nessa cidade. Podem ter certeza que nós vamos perder a nossa essência. Isso aqui vai ter Marielle Franco, vai ter a nossa, eu não sei que aberração também, a nossa 101 que corta aqui, Mário Covas. E aí, poderia ter sido um outro nome. Em inglês, nós temos Armando Calil Bulos. Até agora não foi levantado nenhum tipo de mudança. Então, que permaneça. E aí alguém botou esse nome também. Às vezes o vereador Maico falou, o que é importante para mim pode não ser para você, vereador Maico. Porque, vereador Catume, parabéns pela votação hoje do nome, da denominação do nosso posto de saúde,
Mas nessa linha que alguns vereadores estão pensando, nós vamos perder a essência, a cultura, e os nossos manezinhos vão perder força em relação a isso, ao nome, às denominações dadas às unidades de saúde, às nossas escolas. Eu aprovei aqui a escola Neuza Paula da Silveira, lá nos ingleses, que foi uma professora da rede pública municipal. E aí eu não sei até quando vai permanecer o nome dessa pessoa nessa unidade escolar, porque amanhã, como eu falei, alguém vai mudar o nome, porque vai querer contemplar outra família, enfim. Então, eu peço... Uma parte, vereador Mâncio. Obrigado, vereador Marcelinho. Vereador Marcelinho, eu entendo a sua preocupação, acho que é uma preocupação até bastante latente. Na verdade, no fundo, vereador Marcelinho, a gente podia estar falando aqui de assuntos muito mais robustos na cidade que estão acontecendo aí, a gente sabe, né? Zona Azul, outros assuntos, mas infelizmente a gente tem que estar debatendo aqui, muda ou não muda, né, funerária, enfim, muda ou não muda nome de rua, é o que está na pauta. E eu entendo a sua preocupação, mas, e acredito que há dentro dessa casa, e nos parlamentares que passam aqui, essa questão do debate, para a gente não vai mudar, não é assim. O Jean não vai se perpetuar o resto da vida dentro do poder, se Deus quiser. E não vai ter essa influência para essas mudanças dentro da Casa Legislativa. E até acredito que esse tipo de situação não rende muito para ele, então ele não queira fazer interferências. Então essa preocupação do senhor eu acho que é um pouco equivocada. Sofrer por antecipação. O que a gente não pode é engessar um processo, inclusive com ruas que são homônimos, utilizam o mesmo nome para ruas diferentes, e que a gente não possa alterar. Essa legislação não vai permitir isso, inclusive. Essas alterações, ela vai engessar completamente, é muito perigosa. Ela, no mínimo, vereador Marcelinho, ela precisa voltar para as comissões, no mínimo, para ser rediscutida. Tá? Inclusive, a mudança dela se deveria mudar na lei orgânica, por PLC, ela é um PL que muda uma lei ordinária, que no meu entendimento não deveria ser uma lei ordinária, lá a lei 5273 de 98 deveria ser uma lei complementar. É muito confusa. E a gente está... Vamos lá, só para fechar. A questão das imunidades das árvores. É uma lei que podia ter sido revogada. 30 segundos. Mas nem isso aconteceu. Né? As árvores foram cortadas sem a revogação da lei. A lei nem se cumpriu, enfim. Mas é só mais uma reflexão, vereador, porque é um debate muito profundo. Primeiro que esse é o seu entendimento, da qual eu discordo. Eu discordo do seu posicionamento. E, mais uma vez, eu peço o apoio dos senhores. Reflitam sobre isso. Nós vamos perder a essência. Eu aprovei aqui o espaço Mário Petrelli, que deu uma grande contribuição para o jornalismo nessa cidade. Amanhã vem alguém aqui nessa casa, não gostava do... E aí tem as rivalidades. Eu não gosto dessa família, agora eu estou eleito vereador, eu vou tirar o nome do fulano, vou botar o nome do outro. E isso vai acontecer, é fato. Por favor, próximo vereador Renato da Farmácia. Vereador Diácono, primeiro quero lhe parabenizar pela sua preocupação, porque a cidade, muitas vezes, ela pode perder a sua identidade no bairro e, de uma forma geral, quando se começar, vereador Adrianinho, trocar o nome de rua. Talvez, o que poderia se acrescentar na lei é algum tipo do gatilho, de que a gente só poderia mudar em função de tal quantidade de assinaturas e tal, nesse sentido. Porque eu vi agora, quando dei o nome da Praça dos Namorados Beto Stodic, eu até conversei com o vereador Diácono sobre isso, que a lei já estava em andamento, porque existe uma proibição na lei, se já existe algum nome na cidade de uma pessoa, não poderia se colocar em outra, independente se é praça, se é rua e tudo mais. E o Beto Stodic já tinha uma pequena rua na Barra da Lagoa, então havia o equívoco de que não poderia colocar em outra área urbana. Mas o que nós fizemos? Nós não tiramos o nome da Praça dos Namorados, que ninguém imaginar que sequer tinha uma lei que a registrasse.
na realidade ela não existia oficialmente. Então nós certificamos o registro dessa Praça dos Namorados na lei e colocamos Praça dos Namorados Beto Stodic. Então conseguimos fazer isso dessa forma. Mas que teria que ter alguma cancela, não é um gatilho, é uma cancela, nessa lei, de que não permitiria fazer uma mudança a bel prazer de qualquer jeito, até porque senão o pessoal já estava mudando a Avenida das Rendeiras, com tudo que está acontecendo, para Beco dos Retalhos, em função dessa reforma que está tendo, e com essa lei daí não vai dar para mudar nada. Mas talvez o vereador Diácono peça a volta da lei para os fatos novos e que a gente possa construir um conjunto. Mas eu quero aqui reafirmar da importância que tem para que a gente possa manter a identidade da cidade. O vereador Dalmo, tivemos conversando com ele, de que nossa cidade hoje é muito cosmopolita. Nós temos aí, talvez, para cada 10 pessoas, só temos 3 ou 4 daqui. As demais pessoas vêm de fora. Vereador, você me concede uma parte, vereador? Mas com todo prazer. Vereador, parece que o projeto original falava em 10 anos. A emenda é que travou o projeto, fica para eternamente. Então, eu acho que cada 10 anos, se todas as leis elas possam ser revistas, ser revisadas, porque essa aqui ela trava definitivamente. Não é muito fácil você chegar na rua Felipe Schmidt e trocar o nome. Não é fácil. Chegar João Roberto Soares e trocar. Eu acho que o projeto fala muito bem, tem que ser através do Conselho Comunitário, passar pela associação, isso tudo bem. Agora, travar, eu acho que... Mas dependendo, inclusive, da lei, poderia colocar, vereador Dalmo, alguma trava com relação ao número de pessoas que possam ser permitida essa mudança. Não simplesmente tiver uma meia dúzia que acha que tem que mudar o nome de uma rua e tal. Por quê? Vereador, acho que foi o vereador Marcelinho quem falou aqui na rodovia Mário Covas. Muitas vezes, tá, se coloca o nome de uma rua no entusiasmo da morte da pessoa, ou então quando a pessoa ganha um grande prêmio e tudo mais. E eu me lembro, tá, nos meus longínquos anos, em 69, nós tivemos em Blumenau a eleição, a escolha da Vera Fischer como Miss Brasil. Ora, no bairro em que ela morava, chamava-se Bairro da Velha. Houve um movimento na cidade para se tornar-se o Bairro da Vera. Mas aquilo deu uma disputa de quase meio a meio, mas felizmente ficou o nome do Bairro da Velha. Mas isso é uma coisa que pode acontecer daqui para frente, em alguma situação de entusiasmo, você mudar o nome em função do momento, que daqui a 2, 3, 5 anos já não tem mais a mesma importância. Eu acredito que a rodovia Mário Covas foi em função, faleceu com câncer, foi um grande governador, foi uma coisa muito mais sentimental que originou o nome dele do que propriamente a figura, que não tinha nada a ver com Santa Catarina. Então, esses cuidados nós temos que ter e devem ser permitidos a mudança, porque não há, a gente precisa identificar também, quando há uma homenagem dentro de uma cidade, que essas pessoas tenham alguma coisa a ver com a cidade. Nós temos vários nomes de rua no interior da ilha, e acostuma dizer, o cara tem o nome de rua e não sabe a diferença da mão esquerda para a direita, mas teve a sua importância na comunidade. Então essas importâncias, elas precisam ser mantidas, até como referência histórica. Outro dia nós já tivemos uma lei aqui, que precisaria colocar embaixo da placa uma referência, do vereador Marquinhos, isso mesmo, e que seria de grande importância. Às vezes não precisa botar o nome 4, 5, eu fiz uma lei, por exemplo, quando eu fiz a lei do Di Cavalcante, tinha uma rua que o pessoal pediu para ser o nome Di Cavalcante. O Di Cavalcante, eu acho que tem 7, 8 nomes. Então, eu fiz uma lei de que a gente pudesse colocar na placa o nome principal da pessoa. Isso é uma lei de minha autoria. Então, mas que embaixo pode ser colocado uma referência, até porque o vereador Marquinhos, agora me lembro que foi ele que fez a lei, da importância histórica que tem. Então, a gente precisa, fundamentalmente, fazer com que a cidade tenha a sua importância histórica. E preservar a referência também de determinados momentos, que as pessoas façam essa escolha, mas com um contexto robusto e não uma simples emoção. Pois não, vereador? Não, o vereador Renato, queria, assim, até com o vereador Diácono aqui, eu acho que esse debate, ele é saudável de ser feito. Agora, a minha preocupação, vereador Diácono, é colocar uma trava que não resolve esse debate que o vereador Renato está trazendo. Isso aí a gente poderia regulamentar do ponto de vista
da importância, de ter até uma classificação de pontuação, a importância da pessoa para o trabalho em Florianópolis e tal. Agora, colocar uma trava que não pode mudar em 10 anos, também não resolve essas questões que o senhor está trazendo, entende? Não. Então, acho que seria até saudável a gente poder pensar na retirada dessa matéria, numa melhoria dessa matéria, e a gente colocar esses pontos que os vereadores estão colocando nos seus debates, sabe? Eu acho que a gente pode ganhar efetivamente com uma discussão dessa natureza, assim, e aí nos colocarmos, de repente até criar tabela de critérios, o que precisa ser apresentado, para garantir um pouco da importância da pessoa homenageada numa rua, numa praça, né? E assim por diante. Inclusive, há 3 ou 4 mandatos atrás, quando o vereador Dalmo também estava presente, veio o pessoal do tribunal ali, queriam botar o nome de uma desembargadora numa praça do Parque São Jorge, trocar o nome. E a força foi grande. Então, qual a sugestão que nós tínhamos dado no momento? De que a gente não precisaria tocar o nome da praça, até em respeito que a praça tem com a comunidade, colocaria então um busto dessa pessoa ali, tal, que também tem essa referência. E ainda existe uma outra situação. Quando você vai trocar o nome de rua, outro dia quiseram trocar o nome de rua, e foi o projeto do vereador Dinho, no Cacupé. Agora vocês imaginam trocar o nome da rua principal do Cacupé, que tem uma referência, por exemplo, de endereço no mundo inteiro, de repente muda. Isso é outra coisa que tem que ser vista. Vocês imaginam quantos documentos têm que ser trocados, tá, de forma oficial, porque é uma mudança de rua e de uma forma muitas vezes nem com muita firmeza, a Câmara simplesmente vai, pega e troca. Isso é uma irresponsabilidade. Então, essa é uma situação que ela precisa ser bem vista, precisa ser bem estudada, mas ela não perde seu mérito. Vereador Renato. Pois não. Eu acredito que assim, a população, de maneira geral, de maneira natural, já se manifesta, muitas vezes, contrário a algumas mudanças. Ela já se posiciona, né? Da opinião pública, a vereadora Mariane, muitas vezes a gente já vê as pessoas se manifestando. Talvez criar ou utilizar de instrumentos como os plebiscitos e referendos homologados na lei para fazer essas alterações, criando na população, deixando para a população a trava dessas mudanças. Então, a população tem que ser consultada ou por plebiscito ou por referendo, esses dois instrumentos. Aí sim, a gente cria uma trava para não chegar alguém aqui dentro da Câmara, né, que tem uma maioria ou que tem um posicionamento ideológico assim ou assado, para fazer uma mudança, para satisfazer um pequeno grupo, fazer uma proposta ou fazer uma cortina de fumaça, às vezes, um debate até desnecessário que toma o nosso tempo nosso que a gente poderia estar trabalhando na fiscalização, tipo aquela que a gente foi em Canasvieiras, Renato. Isso. Vereador, está lá para fiscalizar o município, porque infelizmente essa casa tem feito pouco disso. Debates profícuos de verdade. Eu só quero ressaltar também que esse plebiscito, essas mudanças, que as custas sejam por conta de quem quer fazer a mudança, que não seja do erário público. Isso é importante também. Obrigado, vereador Renato. Próximo, vereador Afrânio. Bem, colegas vereadores e vereadoras, esse assunto, ele é um assunto importante, um debate sobre nomeações de rua. A pretensão do vereador Ricardo, de fato, eu acho que todo mundo que veio aqui na tribuna despertou um conjunto de questões. As pessoas que vieram aqui, os vereadores, despertaram um conjunto de questões. E eu não acho, a partir desse debate que estamos fazendo, de fato, pertinente a ideia de colocar uma trava. Bem, assim, a história, ela não pode, pela sua própria força, ela jamais será paralisada. A cidade vive, se transforma no seu cotidiano. Nós estamos acostumados a
É cultural isso, a dar nome de pessoas, né? A gente chama isso de pessoalizar a materialidade, a cidade, a nossa própria cidade, Florianópolis, que é uma homenagem ao carrasco Floriano Peixoto. É um debate constante e que envergonha todos nós. Eu fiquei pensando aqui, o vereador Renato na tribuna falando, e eu fiquei pensando no túnel da Lagoa. Quem vai dar nome ao túnel da Lagoa? Quem vai dar nome à ponte estaiada na Avenida das Rendeiras? A rotatória. As faixas que vão ser ampliadas na Avenida Beira-Mar. Quem vai... Percebe? A Marina. E assim por diante, tem um conjunto de coisas que precisam ser debatidas, mas nós estamos aqui discutindo essa pessoalização. Nós temos um bairro que eu acho assim, expressão viva da luta popular, que é o bairro Chico Mendes, que nasceu a partir da resistência, da necessidade por moradia popular, por ocupação. Para quem não sabe, lá onde hoje é o bairro Chico Mendes, estava reservada a área para fazer o estádio de futebol Catarinão. Durante o período da ditadura, saiu o Castelão, saiu não sei quem, cada estado tinha um estádio planejado pela ditadura. Então eu quero dizer assim, isso aqui é um processo aberto, vivo, não é uma lei municipal, gente, que vai travar isso. Até porque vai ter, daqui a algum tempo, uma nova composição, revoga a lei e que muda tudo. Então, eu acho que não é oportuno. Eu vejo assim, eu concordo com o vereador Marcelinho, que disse, é um desrespeito. Eu concordo. Mas tem vários desrespeitos aqui dentro. Vários. Dentre eles, convocar a Câmara de Vereadores em janeiro, botar 6 projetos, um deles para aprovar o plano diretor. É um desrespeito. O vereador Renato também fala, quantas pessoas que têm o seu endereço na nota fiscal, no site do seu estabelecimento comercial, no cartãozinho de visitas, no mapa da cidade, ou seja, em todo o sistema, no geoprocessamento. O Detran, estou olhando para a vereadora Mariane, o Detran, para mandar as multas. Então, todo mundo tem seu endereço. É um equívoco achar que a gente tem aqui, vai aqui todo dia mudar 10, 15 nomes de ruas. Isso acontece, se acontecer uma vez a cada século. Não é corriqueiro, não acontece na Câmara de Vereadores. Mas hoje eu também me surpreendi, porque eu nunca vi na Câmara de Vereadores de Florianópolis falar tanto em Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle Franco. Que coisa! Marielle vive. Marielle está incomodando por toda a expressão que ela, na sua vivência, ela alcançou, ela conquistou. Enganam-se aqueles que acham que a proposição da vereadora Carla Ares é para trocar o nome da Avenida Hercílio Luz, como foi dito aqui. Não é para trocar nome. Continua sendo a Avenida Hercílio Luz. Naquele trecho do rio
que foi tapado e tornou-se hoje um espaço de juventude aprazível, gostoso. Ali é a proposta da vereadora, não é mudar o nome da rua, não é mudar o endereço de ninguém. Portanto, deixem a Marielle em paz. Também, eu acho assim, não é um tema que todos nós aqui estamos preocupados. Ah, por que será? Eu tenho, assim, vontade de discutir com o Ministério Público essa questão da nomeação de ruas, que já fez N recomendações para a nossa Câmara. Mas é bom saber, a vereadora Cíntia me alertava, de que não é um desejo de um vereador fazer apenas um projeto de lei e pronto. Tem que ter a vontade comunitária, tem que ter abaixo-assinado, tem que ter uma legitimidade social também. Qualquer alteração, qualquer nomeação. Então, eu acho que é o nome dessa construção, o nome do bom senso, o apelo a todos, a esse colendo plenário, que eu entendo desnecessária, com todo respeito ao meu querido amigo, a quem aqui nesse primeiro ano de mandato aprofundei meus laços de amizade com o vereador, que é meu vizinho de gabinete, o vereador Diácono Ricardo, com todo respeito, a admiração que eu tenho pelo vereador, mas eu acho que a iniciativa, ela é desnecessária. Câmara de Vereadores não tem isso como obsessão na cabeça. Ah, vamos trocar o nome de rua, hoje mudamos 2, amanhã mais 20, amanhã mais 100. Não tem isso. Não acontece na Câmara. O vereador Dalmo, que tem 7, 8 mandatos, sabe disso pela sua vivência aqui. O vereador Catume, presidente da casa, antes mesmo de ser presidente, esteve aqui, viveu a Câmara de Vereadores. Então, eu venho na linha da vereadora Carla, de dizer assim, quem sabe, retirar de pauta, vereador Catume, a pedido do seu presidente, do seu autor, fosse o caminho mais adequado, para que a gente amadurecesse. Então, deixo aqui essa sugestão ao vereador, querido amigo Diácono Ricardo. Obrigado, vereadora Fran. Senhores vereadores, questão de ordem, ficando o vereador Bericó, vereador Dinho, vereadora Mariane, vereador Marquito, o autor e mais alguém que queira discutir para a próxima sessão. Questão de ordem, vereador Maicon. Senhor presidente, esse pedaço aqui de uma academia de ginástica lá da Armação do Pantano do Sul, terra do senhor, onde o senhor nasceu, e eu queria pedir para a engenharia da casa poder fazer as fiscalizações, ajudar nas fiscalizações, porque parece que a prefeitura não está cuidando das suas áreas de lazer. Okay. Inaugurando, e isso aqui quase caiu em cima de uma criança. Então, quero deixar isso aqui de presente para Vossa Excelência, encaminhar... Muito obrigado, o senhor pode levar para sua casa. E, aliás, o senhor está querendo doar para o presidente algo que é o patrimônio público, mas mesmo que esteja danificado. Isso é furto. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar... Tá? Tá bom? Vereador Marquinhos, dá licença. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão e convoca a outra ordinária para a próxima segunda-feira.